Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui de Barretos, companheiros de ideal espírita, também aqueles de outras religiões, que porventura nos visitem a essa noite, e em especial aqueles que aqui vêm pela primeira vez. Alguém vindo a uma reunião espírita hoje pela primeira vez? Pela primeira vez? Não? Ninguém? Todos somos espíritas? Então ficou fácil, não é? Tem uns companheiros ali. Bem-vindos, sim. E também os companheiros nos assistem pela Rede Amigo Espírita, também os que nos virão através do canal O Mensageiro Espírita. Uma boa noite a todos nós. Meus irmãos, eu me sinto honrado e muito grato a Deus pelo convite da instituição para vir aqui para conversarmos juntos sobre o tema A Visão Espírita da Gênese Mosaica. Esse tema, eu preciso de antemão alertar os companheiros que não é o nosso objetivo criar nenhum tipo de controvérsia, nenhum tipo de discussão, que a explanação do tema não nos crie nenhum tipo de conflito. Embora a gente vá apresentar aqui uma realidade diferenciada com relação à interpretação da Bíblia, do livro A Gênese de Moisés. Na verdade, meus irmãos, ao longo da nossa história de espíritos em evolução, ao longo da construção do pensamento religioso, nós tivemos a Bíblia como sendo o nosso livro padrão. Foi de lá que extraímos os conhecimentos que nos nortearam no caminho de evolução do conceito religioso para chegarmos até aqui, aonde estamos hoje, trabalhando a fé raciocinada. Temos um respeito profundo por todos os religiosos. No entanto, é nosso dever abrir o coração e a mente para alertar-nos quanto a alguns equívocos naturais advindos das interpretações das Bíblias. Nós, só para efeito de constatação, nós temos no Brasil um número oficial de 23 traduções da Bíblia. Comentava com a companheira Sandra, que eu venho de um segmento evangélico. Eu fui batista, eu fui de uma igreja chamada Maranata Renovada, movimento pentecostal, e eu tenho 7 exemplares das Bíblias. E eu quero asseverar para os companheiros que em alguns textos não dizem a mesma coisa. Não temos tempo hábil aqui para ampliar o raciocínio, mas a ideia aqui é alertar-nos com relação a essa questão de acreditar piamente naquilo que lemos. O Espiritismo nos convida a extrair o espírito da letra, compreendermos racionalmente quais são as realidades e verdades que a Bíblia e que Jesus tem para nos dizer com relação à sua mensagem. Então, esse discurso, essa palestra, não é para disseminar nenhum tipo de separativismo ou discórdia. Pelo contrário, para nos unir num só pensamento. Porque é do projeto do Cristo que um dia nós sejamos ovelhas de um só rebanho, pertençamos a um único pastor e tenhamos a Jesus, Ele próprio, por guia e modelo da humanidade. Então, que a equipe espiritual que dirige essas reuniões na 57ª Semana Espírita, aqui intermunicipal de Barretos, possam se utilizar de mim para que a gente consiga estabelecer uma linguagem fácil e simples, a fim de nos convidar a um desafio maior, de sairmos aqui mais convictos de que temos um compromisso conosco mesmos, de tentar nos tornar a cada dia pessoas melhores. Então, que esses companheiros, prepostos de Jesus, falem aos nossos corações. Para começar, então, trabalhando no tema, meus irmãos, a palavra Gênesis. A palavra Gênesis, ela vem do grego, é uma derivação do antigo grego koiné, Gênesis, aonde tem como conceito origem. Também tem como conceito geração. Então, Gênesis como origem, como geração, Gênesis como nascimento, Gênesis como criação. Então, nós podemos dizer que o livro A Gênese de Moisés, ela é um livro que fala sobre criação. A gente vai ver ao longo do trabalho que ele vai apresentar esse livro
a história, os inícios, tanto da criação do mundo, bem como da criação da humanidade. Agora observem só, meus irmãos, por que Gênesis mosaica? Vem esse livro dos inícios, vem que fala da criação, que vai falar da primeira parte dessa criação do planeta, e a segunda vai falar da criação da vida e vai também apresentar a saga do povo hebreu. Essa palavra mosaica tem a ver com Moisés. Todos nós sabemos quem é Moisés, não é? Aquele grande líder religioso do povo hebreu, legislador e profeta, a quem a autoridade é autorizada, é dada a ele a autoria da Torá, tradicionalmente atribuída a Moisés. Nós questionamos. Recentemente, alguns estudiosos têm questionado se de fato Moisés é o autor da Torá e, em consequência disso, do livro A Gênesis. Se é Moisés o autor, esse livro ele é datado do ano 2000, do ano de 1250 a.C., dias em que Moisés teria vivido, encarnado nessa personalidade. Os historiadores questionam e começam a entender e acreditar piamente de que o autor da Torá não seja Moisés, tenha sido Esdras, que também tem um livro no Velho Testamento. E se isso é um fato, o livro de A Gênesis teria sido escrito em 460 a.C. Isso faz diferença? Sim. A cada década, a cada milênio, a cada século, a mente humana vai se desenvolvendo. E a cada momento que nós aproximamos mais do advento da vinda do Cristo ao planeta, nós estávamos nos tornando mais habilitados, tanto moralmente como intelectualmente. Então muda. Se foi Moisés, muda. Se foi Esdras, muda. A gente começa a pensar que se foi de fato Esdras, a gente consegue explicar algumas controvérsias, algumas questões que ficaram meio que obscuras na interpretação de nossos irmãos evangélicos. Talvez tenha sido também Esdras, não só o autor da Gênesis, mas como também do Pentateuco. E isso explicaria, por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 34, o último livro do Pentateuco de Moisés, aonde Moisés registraria a sua própria morte. Então, se ele não pudesse escrever a sua própria morte, alguém escreveu. Talvez, segundo essa linha de raciocínio, esse companheiro chamado Esdras. Agora a questão, meus irmãos, é o que importa? O que importa se foi Esdras ou Moisés? O que importa é o que nós aprendemos desse livro. Durante muitos séculos, ele norteou o nosso pensamento. E esse pensamento, meus irmãos, está impregnado em nós hoje. Eu quero dizer para os companheiros aqui que é bem provável, por muita sorte, talvez alguns de nós aqui estejamos na segunda encarnação espírita. A maciça maioria está ainda na primeira. Nós trazemos impregnado no nosso psiquismo o conhecimento, a história, as mensagens da Bíblia, que foi o livro que nos norteou o pensamento, o raciocínio religioso. E mesmo que a gente não perceba isso, em alguns momentos fazemos uma comparação e buscamos lá, no banco de dados que temos, uma verdade que talvez não seja tão verdade assim. É o que temos feito, por exemplo, quando fazemos um paralelo entre o umbral e o inferno. Não é verdade? Parece que o umbral é o inferno que tem fim, e o inferno é aquele umbral que não tem fim. Fazemos uma comparação. Às vezes adentramos a uma igreja qualquer, ou vamos ouvir uma música tocada no órgão, uma música mais antiga, e o nosso coração se enche de alegria, nos reportando aos bancos de igrejas em encarnações passadas. Mensagens que estão grafadas no nosso psiquismo. Algum problema nisso? Nenhum. É a nossa realidade. No entanto, meus irmãos, é preciso, vez por outra, questionarmos se os nossos conceitos estão corretos ou não.
Então a pergunta é, qual a visão espírita da Gênese mosaica? Será que a visão espírita vai ser contrária de Moisés? Talvez ela sirva para ampliar a maneira que nós vemos, para transformá-la numa maneira correta. Porque, meus irmãos, nossas crenças nos levam a atitudes. Nós somos o que somos, porque temos atitudes alimentadas por crenças. Se a minha crença, por exemplo, é acessada no meu mundo íntimo, naquelas encarnações passadas, onde eu fui escravo, talvez eu alimente hoje, na encarnação atual, uma baixa estima. Sim, porque o escravo ouvia desvalias, ouvia humilhações, que ficaram grafadas no espírito imortal que ele é, naquela personalidade escrava. E agora, vez por outras, inconscientemente, nós acessamos e acreditamos que não merecemos ser felizes e nos sabotamos. Muitas vezes nos sabotamos. É aquele companheiro que realmente tinha condição de passar no concurso público, se preparou e estudou, mas na noite, no dia da prova, ele perde o horário, ele dorme mais do que a cama. Talvez seja o seu inconsciente querendo provar para ele que ele não merece ser feliz, porque essa é a sua crença. Precisamos manter a mente e o coração aberto, meus irmãos, para repensar nossas crenças e pensar na Bíblia, o livro que foi o padrão de fé para muitos de nós em encarnações passadas, e nessa não está totalmente correto. Eu não quero que isso ofenda ninguém. Eu quero que isso desperte-nos a uma busca pelo conhecimento. Nada do que eu disser aqui, meus irmãos, deverá ficar sendo aceito simplesmente porque foi dito. Investiguem o que eu vou dizer aqui. Tudo que eu vou colocar aqui na tela terá uma referência bíblica e doutrinária. Investigue. Mais tarde, vá lá no site e reveja a palestra. E anote e investigue. Interessante que quando o Espiritismo foi lançado, em 1857, logo no início, surgiram alguns opositores. Os críticos naturais de tudo que é novo que surge. E Allan Kardec, numa das revistas espíritas, que não me recordo exatamente qual foi o mês e nem o ano, os companheiros me perdoem, mas fica como dever de casa investigar qual é a revista, ou então eu posso depois passar pela internet. Allan Kardec comenta que haviam dois tipos de críticos: os críticos levianos e os sérios. Quem eram os levianos? Eram aqueles que criticavam por criticar, assim como nós, infelizmente, hoje fazemos algumas vezes. Não conhecemos, mas dizemos, isso não serve. Nem sequer tiramos um tempo para investigar. Mas havia, segundo Allan Kardec, os críticos sérios. Quem eram os sérios? Eram aqueles que compravam o recém-lançado Livro dos Espíritos, estudavam, liam, para encontrar ali alguma matéria equivocada para combater com substância. E diz Kardec que desses homens, de duas, uma coisa lhes acontecia. Ou eles paravam de criticar, ou se tornavam espíritas. Eu convido o companheiro a investigar o espiritismo. A lógica espírita, que vem respondendo as perguntas que há mais de 6.000 anos a filosofia tentou responder e não conseguiu ter êxito. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que passamos pelas dores que passamos? E explica racionalmente. Talvez seja por isso, meus irmãos, que o espiritismo cresce tanto. Vem crescendo avassaladoramente. Porque o nosso momento é de querer entender a fé raciocinada. Mas então a pergunta, qual é a visão espírita com relação à Gênese mosaica? E para começar a desenvolver o tema, Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus de Nazaré, o nosso modelo e guia, o nosso orientador, teria dito assim: não cuideis, acompanhe comigo mesmo na tela de projeção, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim revogar, mas cumprir. Allan Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 7, falando desse texto,
faz um comentário extremamente importante para nós colocarmos em xeque os nossos sistemas de crença. Kardec diz assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, o Espiritismo, segundo Emmanuel, é o cristianismo redivivo. Ele vai fazer com que nós voltemos às origens. Ele vai fazer com que a gente entenda as mensagens de Jesus desafiadoras para serem transformadas em atitudes e ações. Nos convida a amar inimigos, a perdoar 70 vezes 7, a nos tornarmos servidores, se quisermos ser grandes no reino de Deus. Meus irmãos, desafios que nós esquecemos e deixamos nos porões das catedrais. Mas olha só o complemento de Allan Kardec. Diz assim, nada ensina o Espiritismo em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Guardem por enquanto forma alegórica. Vou aprofundar. Diz, completando então Allan Kardec, vem cumprir o Espiritismo nos tempos preditos do que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Meus irmãos, era preciso uma linguagem alegórica. Moisés não tinha, se Moisés ou Esdras não tinha condição intelectual de entender, ele não tinha referências. Então observem só, é preciso entender que é preciso respeitar os limites do processo evolutivo de acordo com o grau de progresso da humanidade. Hoje, quando nós vemos um filme, por exemplo, vamos ver a paixão de Cristo, não é verdade? Então nós vemos lá um Jesus vestido de roupas coloridas, uma civilização muito próximo da atual, não é? Não era bem assim? Nós atualizamos o conhecimento buscando a referência que temos hoje. Nos dias de Jesus, as roupas eram da mesma cor, só ricos podiam colori-las. Não é verdade? O grego koiné, era uma língua muito pobre de vocabulário. Haviam palavras no grego que tinham 18 significados. Por isso a confusão das traduções da Bíblia. Porque algumas palavras dizem que nós não entendemos, ou não dizem o que nós entendemos. Então, de acordo com o nível de evolução moral da humanidade, Deus trazia suas revelações. Estão me acompanhando, meus irmãos? Estão me acompanhando? Mas olha só então. Então a visão espírita não vai invalidar, mas esclarecer a visão de Moisés. Eu vou dar um exemplo. Casais mais jovens aqui, que já passaram da fase que nós passamos, então está ali a companheira grávida do seu segundo filho. E a menininha pequena pergunta, mamãe, como é que isso aconteceu? E a mãe vai dizer que foi uma cegonha. A mãe está mentindo, meus irmãos? A mãe está mentindo para aquela criança? Não. Ela está apenas dizendo uma verdade parcial, uma alegoria, para mais tarde, quando aquela criança tiver o intelectual mais apurado e desenvolvido, ela poder explicar e entender. Foi exatamente isso que Jeová fez com Moisés, exatamente isso. Ele não poderia usar uma linguagem mais completa. A usaria mais tarde conosco, os mesmos herdeiros hebreus, os mesmos do mundo velho, em novos corpos, com o entendimento mais apurado. Então observem só, como é que Jeová poderia informar Moisés que ele tivesse, sem que ele tivesse referências? Moisés não entenderia, por exemplo, o que seria falar em eras geológicas. Não sabia o que era isso. Não sabia o que era antropologia, geologia. Eu não conhecia essa ciência, até porque ela não existiam ainda até aquele momento. Hoje nós sabemos que Jeová é o Espírito, foi o Espírito protetor do povo hebreu.
com uma designação específica, trazer ao mundo o monoteísmo. No entanto, Moisés interpretava, e claro, como sendo Jeová Deus, uma sarça que arde e não queima, no local sagrado, só pode ser Deus. Não era assim, meus irmãos? Porque faltava referência. Então a Bíblia é uma forma alegórica. Allan Kardec imprime um raciocínio, logo no começo das perguntas de O Livro dos Espíritos, as questões 1, 2 e 3, que nós, estudantes, sabemos de cor. Na primeira, Allan Kardec pergunta: que é Deus? Desafiando de uma forma filosófica a maneira arcaica de perguntarem quem era Deus. Que é Deus? E os amigos espirituais respondem: Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira ou primária de todas as coisas. Respondida a pergunta, Kardec pergunta na questão número 2, que se deve entender por infinito. E os benfeitores espirituais vão dizer a Allan Kardec: o infinito é aquilo que não tem começo e também não tem fim. Meus irmãos, observem a terceira pergunta de Allan Kardec, natural. Nós também a faríamos? Bom, se Deus não tem começo e não tem fim, se o infinito não tem começo e não tem fim, pergunta 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Olha que pergunta natural. Responde os benfeitores espirituais, e daqui eu quero extrair um segundo ponto para a gente falar de forma alegórica. Diz assim: definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Nós estamos aqui, meus irmãos, em 1857 e a linguagem já era insuficiente, ainda é insuficiente. Imagina, meus irmãos, se hoje na atualidade é insuficiente, imagina nos dias de Moisés. Como Deus poderia explicar fatos que ele não entenderia? Então teve que trazer uma linguagem alegórica. Então a visão espírita da Gênesis de Moisés vai passar por um processo de investigação. Para quê, meus irmãos? Para sermos polêmicos? Não. Para entendermos o amor divino na construção e compreender que o amor é pessoal. Nós vemos aqui nessa reunião hoje, meus irmãos, ouvir de novo o que não temos entendido. Como compreender que Deus é capaz de me amar? Nós vamos entender que a criação é o maior ato de amor que Deus pode fazer, porque Deus apenas ama e cria. Acompanhe comigo, meus irmãos, lá no livro A Gênesis, capítulo 1, primeiro versículo da Bíblia, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós não contestamos, aceitamos isso como verdade absoluta. Deus criou. No entanto, meus irmãos, como Deus criou? Aqui é a grande pergunta. Para aprofundar na fé, para ter entendimento, não se guie mais, não se limite mais a conceitos de fé que não podem ser explicados. As religiões do futuro serão pautadas em raciocínios lógicos. Repetindo, é por isso que o Espiritismo está crescendo avassaladoramente. Mas seguindo o raciocínio, porque o relógio está aqui do meu lado, vai seguindo a passos largos. Relógio não dá passos não, né? Dá saltos largos. Então, como foi que Deus criou? Nós, como homens, tentamos, olha lá, tentativas com base em uma racionalidade limitada, apenas por observação de partes, levaram à criação e explicações teológicas equivocadas. Então, nós temos uma referência. Vou dar um exemplo. Nós chegamos a determinado local e o nosso companheiro, um amigo, está entristecido. A aparência dele é de triste. Quem sabe até tenha escorrido uma lágrima de seus olhos. Então, à distância, nós pensamos assim: fulano está triste. E começamos a confabular. Será que a esposa brigou com ele? Né? Será que ele perdeu o emprego? Nós começamos a confabular. É natural do ser humano. Pode ser que ele estava chorando de alegria, não é? Recebeu a restituição do imposto de renda nesse segundo lote? Quem sabe, né? Mas a gente deduz. Foi assim que fizemos. Deduzimos para poder entender. Fizemos deduções de partes.
companheiros conhecem aquela história do cego, dos 5 cegos do elefante? Já ouviram aqui? Apresentaram a 5 cegos um elefante. Eles nunca tinham enxergado, cegos de nascença. E a cada um desses cegos colocou um determinado ponto. Pegou um cego, colocou na pata e perguntou para ele: o que você está apalpando aí? O que é isso aí? Um outro cego colocou no rabo, o outro cego colocou na orelha, o outro na tromba e um na barriga. E deixaram os cegos ali apalpando o elefante. Coitado do elefante, né? No final perguntaram ao cego que estava na pata: o que você apertou? E ele disse: uma raiz de uma velha árvore. Para ele, a referência era aquilo. Para o cego que estava no rabo, o cego disse que era um aspirador, como é que chama aquilo ali? Espanador. Estava testando, os companheiros estavam atentos, hein? Um espanador gigante. O que estava na orelha, ele disse que era uma lona de cobrir caminhão. O que estava na tromba, uma mangueira de água bem grande. O que estava na barriga, um muro, meio mole, mas um muro. Meus irmãos, todos eles estavam parcialmente certos. A verdade não se revela de uma hora para outra em partes. É preciso que aos poucos juntemos essas partes para fazer uma conclusão correta. Então, meus irmãos, nós temos referências equivocadas ainda hoje, porque apenas enxergamos a parte. Quando vimos que a Bíblia é um livro sagrado e é a palavra de Deus, não é bem assim. A palavra de Deus não é um livro, é a palavra de Deus, que precisa e vai sendo atualizada de acordo com a evolução moral da humanidade. Há um tempo atrás, talvez uns 450 anos atrás, nós acreditávamos que a Terra era um planeta ovalado, era um biscoito, aonde as embarcações, se afastassem muito, cairiam. Isso era a ciência da época. O céu era uma abóbora de cristal, onde as estrelas estavam penduradas por cabos. Se íamos à escola, os que iam à escola acreditavam nisso. Mas um dia, Galileu Galilei, pegando uma luneta de assistir ópera, colocou várias, uma atrás da outra, criou um telescópio muito rudimentar e percebeu que não era o Sol que girava em torno da Terra. Algo estava errado naquela dedução científica. Quase foi morto. Mas, meus irmãos, o tempo passou, a religião e a ciência tiveram que se dobrar à veracidade dos fatos. Contra fatos não há argumentos. Mais cedo ou mais tarde, as religiões se unirão em torno dos postulados espíritas e compreenderão que a verdade precisa unir e não nos separar. A verdade é aquela que liberta, aquela que o Cristo disse no capítulo 8 de João, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa palestra de revelação da Gênesis é consoladora, porque ela precisa nos fazer despertar em nós o homem investigador, que pesquisa, que busca no livro. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, me parece que é o item 8, ele vai dizer que para estudar Espiritismo é preciso disciplina, é preciso dedicação, é preciso comprometimento, é preciso recolhimento. Será que temos feito isso, meus irmãos? Nós, a maioria presentes aqui, espíritas. Será que frequentamos as reuniões de estudos da nossa casa? Ou temos deixado para depois? Depois quando? É o nosso compromisso. Assumirmos o nosso dever de nos instruirmos. Fala do Espírito de verdade. Espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas instruí-vos, eis o segundo. Trazendo então as verdades reais que podem nortear a nossa vida em direção ao amor incondicional e ao crescimento em direção à perfeição moral. Meus irmãos, observem comigo, como se não bastasse as deduções e as teologias equivocadas, das quais eu vou apresentar algumas. Além disso, nós ainda tivemos adulterações e inserções por interesses pessoais mesquinhos e imediatistas que visavam alimentar a ganância
e o desejo de poder. Nós, meus irmãos, aqui não vai nenhuma acusação em ninguém. Emmanuel, no livro Inspiração, ele diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Fomos nós lá atrás, os teólogos, que adulteramos a Bíblia para poder manipular as massas pelo medo, para tirar vantagens. Essas manipulações são reais e perceptíveis. Muitas delas, vou apresentar algumas, assumidas pela igreja organizada. Queridos, então observem só, a nossa atitude qual deve ser? De combater? Jamais. Combatemos a Idade Média toda e não funcionou. Não critique, não censure, aceite seu irmão como ele é. É o grau de evolução que lhe permite até entender assim. Ame-o, não censure, não critique, não combata. A atitude precisa ser de ficar atento e até mesmo desconfiar das chamadas verdades absolutas, sem fundamentação racional. A Gênese, então, de Moisés é um livro de época, para aquele momento, para o nosso momento há um tempo atrás. No entanto, alguns fatos registrados ali precisam ser questionados. Vou trazer 4, na verdade são 3. Um é um adendo. E a gente vai ver rapidamente, meus irmãos, esse relógio está obsidiado. Alguém pode aplicar um passo aqui nele para mim? Aqui é 20 para as 9 mesmo. O relógio do companheiro está com o relógio dele, está com problema. Vou voltar para cá, meus irmãos. Vou apresentar 3 para falar dessa forma alegórica. Bem rápido. Primeiro, falar da criação do planeta Terra. Começou no livro Gênesis, capítulo 1, vai até o capítulo 2, versículo 3. E lá diz, quem não lembra disso? Que a Terra foi criada em 6 dias e depois Deus descansou. Lembram disso? Algo inocente, um Deus que descansa? Vejam a mensagem subliminar. Vou deixar um asterisco ali, vou resgatar daqui a pouco. Deus criou em 6 dias? Como é que entendemos isso? A gente vai ver numa carta de Pedro, muito íntimo de Jesus, a segunda carta, capítulo 3, versículo 8, Novo Testamento, onde Pedro vai dizer assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus, para o Senhor, é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Fazia um certo sentido na referência de Pedro, já mais amadurecido que Moisés ou Esdras. Estão me acompanhando, meus irmãos? De verdade? Estão me acompanhando? Agora observem só. As eras geológicas. Olha que coisa interessante. São 6. Deus criou o mundo em 6 dias. Então seria um dia, uma era? Faz sentido. Por que Moisés botou 6 dias? Porque não tinha era geológica. Moisés não sabia o que era isso. Então olha só. Na primeira era, primeiro dia, Deus criou a luz. A gente vai ver que na era radiana, foi o sistema solar começando a solidificar a crosta terrestre. Tem uma ligação? Tem uma ligação. No segundo dia, Deus criou a água, o céu, o firmamento. Na era arqueozoica, começavam as chuvas intensas de meteoros, que foram dando forma, dividindo o solo do planeta ainda quase que incandescente ainda. No terceiro dia, Deus criou a porção seca, e na era proterozoica surge a formação dos continentes. Estão entendendo, meus irmãos? Se a gente quisesse desdobrar aqui com vários livros, eu faço em casa. Há uma coerência. Então Deus criou em eras e não em dias. Mas Moisés não sabia o que era. Então a cegonha trouxe o irmãozinho. Estão entendendo, meus irmãos? No quarto dia, Deus criou o sol e a lua, os demais luminares. Aqui eu quero colocar um asterisco, porque se Deus criou o sol e a lua no quarto dia, como é que ele estava medindo os outros dias? Não tinha referência. Veja a incoerência. Então, nessa era paleozoica, Deus criou os peixes primitivos, saiu os peixes das águas, no quinto dia criou peixes e aves, a era mesozoica, e aí surgem os répteis, até que iguala no sexto dia, criou homens e animais, e na era cenozoica surgem os primeiros hominídeos, há 160 milhões de anos atrás. Então, Moisés está errado? Não! Ele tinha uma outra referência. Vamos ficar com qual? Com a atualizada ou com a antiga? Vejam, aqui
nós entendemos na Gênesis de Kardec, capítulo 8 e 9, a criação de um Deus que propõe uma fé raciocinada, um Deus que é crível. Meus irmãos, nós temos infelizmente visto, sem nenhuma crítica, Deus sabe disso, as religiões têm sido fábrica de ateus. Sabe por quê? Nos convidam a ir lá para resolver o problema imediatamente. Nós vamos, deixamos sempre alguma coisa e o problema não é resolvido. E nós começamos a descrer de Deus. O homem intelectualizado se torna ateu ou espírita. Se ele raciocinar, não dá para acreditar num Deus desse. Num Deus que faz as coisas de uma maneira diferente para cada um. Num Deus que não tem coerência, que não tem lógica. Então nós precisamos começar a pensar num Deus crível. Agora vejam só o resgate. Descansou. É inocente isso? Então nós criamos os atributos. Passei para o item 2 lá, para falar da criação do conceito de Deus. Meus amigos, meus irmãos, qual é o seu conceito de Deus? Aqui é fundamental para eu avançar no meu processo de evolução moral. Qual o conceito que eu tenho de Deus? Nós criamos um conceito, olha lá o que diz a Bíblia, o que diz no livro da Gênesis, capítulo 1 da Gênesis 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deixa eu abrir aqui um parênteses, dentro do parênteses. Façamos? Para aí, Deus não é sozinho? Absoluto? Não cria com a palavra? Que façamos é esse? Não é? Não é verdade? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, no primeiro capítulo que tem como título A Gênese Planetária, faz uma revelação falando desse façamos. Diz assim, Emmanuel: rezo as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Jesus é um dos membros dessa comissão, dessa comitiva de espíritos puros e eleitos. Então foi a esses que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Meus irmãos, qual o problema disso? Nenhum. Deus conta comigo, com você. Deus quer cooperação. Deus não faz sozinho. Algumas vezes nós, indo em contrário do que Deus faz, queremos fazer sozinhos. Convide as pessoas para fazerem juntas. É assim que a gente consegue distribuir tarefas e distribuir comprometimento e evolução moral para as pessoas. Mas olha só então, voltando ao tema. Disse Deus: façamos o homem nossa mais semelhança, correndo. E domine o homem sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Um termo ser racional. Agora veja que coisa curiosa. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Meus irmãos, aqui está um dos graves erros de interpretação dos escritos de Moisés / Esdras. A inversão do raciocínio por conta da nossa limitação de cultura. Vejam só a lógica. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, Deus é minha imagem e semelhança. Isso faz sentido? Então Deus precisa descansar. O Deus antropomórfico parece inocente? Não é, porque também ele ama, ele também odeia, ele se ira, ele se revolta, Deus se vinga. Foi o Deus que nós inventamos. Concebemos um Deus que mata, que escolhe um povo, um Deus que monta uma força militar para tomar Canaã, que tinha dono, e matar e escravizar. Talvez seja por isso que mais tarde nossos irmãos judeus tenham que ter compensado o que fizeram lá atrás, nos chamados holocaustos. Mas vamos seguir o raciocínio então, meus irmãos. João Evangelista, quando fala de Deus, para eu ajustar o meu conceito ao conceito real. João Evangelista, já depois de ter vivido com Jesus 3 anos e meio no seu ministério, também são dados novos nesse último tempo, né? Diz assim no capítulo 4, a primeira carta, versículo 8: Deus é amor. Meus irmãos,
Deus apenas pode amar e criar leis, criar espíritos, criar mundos, para que os espíritos atinjam a felicidade. Então investigue o seu conceito de Deus. Deus não castiga. Mas quem castiga? Nós mesmos, quando fazemos escolhas equivocadas. Deus não tem nada a ver com o seu problema. O seu problema foi você que semeou e agora, na grande lei de causa e efeito, está colhendo. Mas olha só, para falar da criação do homem, já diz ali, macho e fêmea os criou. No entanto, o capítulo 2, versículo 4 a 25, vai falar da criação do homem e da mulher. Já tinha dito que tinham sido criados. Mas um novo capítulo. Vou explicar por quê. E é a terceira alegoria usada no livro da Gênesis. A gente vai ver no versículo 7 do capítulo 2, diz assim: e formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Meus irmãos, como é que a gente pode ampliar o conhecimento disso hoje? Quando fala lá da queda do homem, o pecado original, o chamado pecado original, diz assim, como punição, que o homem ia ter que trabalhar, né? O trabalho, então, como sendo uma ideia de castigo, que não é lei de progresso, é lei de evolução. Diz lá, porque tu és pó, e ao pó te tornarás. Então, ele tinha o conhecimento de que nós somos pó. Agora vejam só a ideia. No livro dos Espíritos, na questão 132, quando Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos Espíritos, é dito a ele que o primeiro e principal motivo é aperfeiçoamento na direção à perfeição. Não é isso? É aperfeiçoamento para sermos perfeitos. E o segundo é participar no aperfeiçoamento dos outros. Agora o que eu quero extrair? Diz assim, para executá-la, essas missões de me tornar perfeito, de ajudar os outros a serem perfeitos, para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com o material, com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então vejam só, meus irmãos, ele toma um instrumento de harmonia. Como é que Moisés ia saber de corpo e perispírito? A revelação espírita. O corpo somático, matéria extraída do planeta. Ao pó voltarás, porque és pó. Faz sentido, Moisés tinha uma informação parcial, correta, não completa, mas correta. E o segundo momento, soprou nos seus narizes o fôlego da vida, o espírito que habita o corpo. Então está tudo certo. Moisés não está errado, não. Mas ele não está podendo explicar corretamente para a atualidade. O que Deus fez? Enviou novos missionários, enviou o Consolador prometido, para que a gente entendesse. Para quê, meus irmãos? Para sermos intelectuais espíritas. Conhecer tudo o Espiritismo? Não. Para que o Espiritismo nos desafie, nos tornar pessoas melhores. Para entender que Deus nos ama incondicionalmente, independente do nível de evolução que eu estou ainda, independente dos meus pensamentos sombrosos, independente da minha tendência ainda ao mal. Deus me ama e sabe que um dia o espírito voltará a Deus. Por isso, Salomão, o rei Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, no final, diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Meus irmãos, essa volta a Deus é a parábola do filho pródigo. Todos nós, filhos pródigos, voltando a Deus, desafiando raciocínios, compreendendo melhor a Deus, entendendo melhor essa postura de conhecimentos que nos foram impostos do passado, abrindo a mente e o coração para nos transformarmos em alguém que efetivamente transforma ensinos em atitude. Meus irmãos, essa encarnação é fundamental. A encarnação da nova era. Não estamos encarnados aqui por acaso, não. É para, de uma vez por todas, quebrarmos a ideia de que estamos passando pelo planeta para brincar. A Terra não é um parque de diversões. A Terra é um canteiro de obras, onde a obra principal a ser construída
É o reino de Deus nos nossos corações. Estão compreendendo a mensagem do Cristo? Fechando o raciocínio? Meus irmãos, seguindo então, a gente vai criar aqui uma contradição. Só para falar do homem. Capítulo 2, versículo 9, de Gênesis 3:20. Criou Deus Adão e Eva. Com essas palavras, Adão e Eva, tá ali, são citados pela primeira vez. Agora observem bem. Os termos Adão e Eva vêm do original hebraico. Adam significa homem. Eva significa ava, que significa vida. Adão e Eva o homem ganhou vida. E nós inventamos um casal. Na tradução, nós inventamos um casal. Adão e Eva nunca existiram, meus irmãos. É uma raça. Emmanuel diz isso, a raça adâmica. Não pode. Vou provar porque não pode ser um casal. O Papa João Paulo II, numa das revistas principais de Roma, declara, a igreja assume Adão e Eva uma fantasia. Agora, há pouco tempo, o Papa Francisco, que não tem o nome Francisco por acaso, né? Também não dá tempo de falar, a relógio não deixa, mas Francisco diz que o inferno e Adão e Eva não existem. Está lá no site, quem quiser lá no YouTube. Pode entrar lá, digitar o endereço pequenininho na tela. Se não quiser digitar o endereço, bate ali. Papa Francisco diz que o inferno e Adão e Eva não são reais. Meus irmãos, o inferno. Deixa eu abrir um parênteses para falar do inferno. O inferno não existe. O inferno é uma mentira. Nós inventamos o inferno quando traduzimos a Bíblia do grego para o latim no ano 400 da era cristã. O Papa era Damaso. Pediu a São Jerônimo para traduzir a Bíblia. Traduzir, levou 20 anos traduzindo. No final disse assim: Papa, escrevi um novo livro. Não haviam palavras do grego para serem traduzidas para o latim. E no lugar de inferno, no lugar de inferior, aquela Bíblia receberia o nome de Vulgata. Era a Bíblia que todo mundo ia ter em casa. Saiu dos porões da catedral para poder todo mundo ter em casa. Para aí. Vamos colocar aqui uma coisinha, né? Para poder manipular as pessoas pelo medo. E introduzimos o inferno que não existe. Meus irmãos, eu fui evangélico. Eu não fui um bom evangélico, porque eu questionava os pastores. Eu não entendi o inferno. Eu pensava assim: meu Deus, Deus onisciente, sabe tudo. Vai criar esse camarada aqui que ele vai pecar e vai para o inferno. Se eu fosse Deus, não criava ele. Olha só, para que ele vai ficar lá a eternidade, no lugar que o fogo queima e não consome? Sofrendo. Que Deus é esse? Eu perguntava aos pastores e eles me diziam assim: esse assunto é da economia de Deus. E eu ficava sem respostas. No entanto, aqui, meus irmãos, nós temos respostas lógicas. O inferno é uma mentira e não existe. E ainda inventamos um dono para ele. Nos inspiramos lá no Tártaro pagão. Só que o Tártaro pagão, a pessoa ia para o inferno e saía de lá. O nosso cristão é eterno. Ninguém sai de lá. Nunca. Queima e não consome. Meus irmãos, equívocos. Adão e Eva, então, é uma alegoria. Agora vejam bem. Na tradição islâmica, Eva é a segunda mulher de Adão. Já ouviram falar disso? A primeira chamava Lilith. Por que que Lilith sumiu? Está nos escritos islâmicos. Lilith existe. Por que que sumiu? Vamos explicar aqui uma contradição da Gênesis? Vamos explicar. A explicação do Gênesis 1:27, quando diz lá: criou Deus macho e fêmea. Não criou. Por que que tem um segundo capítulo e é criada a mulher de novo? Vou explicar por quê. Gênesis 2:18. Não é bom que o homem seja só. Não, para, eu não tinha criado os dois. O homem está só. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Capítulo 3, Gênesis 21 e 22. Adão teve um sono profundo, tirou uma costela de Eva. Imagina se tira do filé mignon. Tirou da costela de Eva e tirou da costela de Adão, criou Eva. Então a mulher era dependente e submissa. Lilith foi criada igual. Para aí, é melhor ficar com o conceito machista. Não é isso? Foi isso que fizemos, irmãos. Manipulamos os escritos. Interesses pessoais. Olha, a mulher é adjuntora, ela só ajuda.
Durante séculos massacramos as mulheres e hoje massacramos ainda. A mulher só teve alma no terceiro concílio de Macon, 558 depois de Cristo. Não tinha alma mulher até então, porque nós inventamos uma Eva. Meus irmãos, a gente podia enumerar aqui muito mais contradições, muito mais, mas eu não quero me prolongar não. Vou dar só o exemplo. Eu posso passar alguns minutos? Então tá bom. Desculpei os ouvidos que eu ouvi aqui. Qualquer palestrante que eu ouvi isso. Muitos minutos. Pergunta para todo mundo que vai ser uma... Posso prolongar um pouquinho, companheiros? Posso? Mas eu vou acabar no máximo 10 minutos. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Então vamos lá. A gente poderia enumerar outros. Eu vou botar só mais um que é muito notório. É a questão do Gênesis capítulo 4, 8 a 17. Vai falar da história de Caim. O primeiro homicídio registrado na Bíblia. Caim matou Abel. Não foi isso? O irmão, por inveja. Aí quando Caim matou Abel, Deus tomou uma providência. Ia mandar Caim para uma terra distante. Todo mundo conhece a Bíblia aqui? Todo mundo tem uma Bíblia? Já leu esse texto? Mandou. Aí Caim ficou com medo. Sabe de quê? Da solidão? Não. Olha o que Caim ficou com medo. Caim diz assim: serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Quem que vai matar Caim? Se não tinha ninguém na terra. Faz sentido isso? Olha só mais para frente. O versículo 17, capítulo 4. E coabitou Caim com a sua mulher. E ele concebeu de luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque o nome de seu filho. Meus irmãos, Caim casou com quem? Com quem que Caim casou? Se só tinha Adão e Eva e os 2 filhos. Contradições que nós hoje, racionalmente, não sabemos explicar. E vamos ter que admitir. Vamos ter que admitir um dia. Porque a contradição é etapa, é uma parte do aprendizado. Os filósofos dizem que o erro não existe. O erro é uma etapa do acerto. Assim como a terra não é um biscoito, e nenhum tipo de embarcação vai cair. Se você falar isso hoje, você vai passar por ignorante. Descobriremos também que a criação do mundo foi feita por amor e que as etapas de entendimento foram alegorias provisórias criadas. Eu vou começar a encerrar com algo mais polêmico ainda. É a ideia da saga do povo hebreu. Meus irmãos, todo mundo está pronto aí? Qualquer coisa, vão cair máscara de oxigênio do teto, tá? Fiquem tranquilos, apertem os cintos. A saga do povo hebreu, cheia de contradições, fabricando heróis imaginários para favorecer interesses de minorias. Assim como Lilith sumiu e ficou só Eva submissa, a história é contraditória. Vou dar só um exemplo. Os historiadores têm verificado, historiadores, que o povo hebreu nunca foi escravo dos egípcios. Mas não pode, está na Bíblia. A Bíblia adulterou. Meus irmãos, quem que se lembra da história de José, do Egito? Foi vendido, era filho de Jacó, os irmãos tinham inveja, vendeu ele, o vendeu. Estou filmando, não posso falar vendeu ele, não. O vendeu, mandou ele para o Egito. Chegou lá, ele interpretou um sonho de Faraó, das vacas gordas e magras. O Faraó deu um anel para ele, deu autoridade para ele. Foi ele que dirigiu um projeto de 7 anos para guardar a fartura, para quando viesse a escassez, não faltasse comida. Virou um dos principais nomes do governo. O que aconteceu com o povo hebreu? Passou fome e foi bater as portas dos egípcios. Os egípcios receberam, mas sem trabalhar? Então era uma troca, eles comiam e trabalhavam, ajudavam na elaboração das cidades. Isso é ser escravo? Nunca foi achado na história nenhuma ferramenta, nenhum tipo de objeto de tortura. Nunca. Moisés teve um trabalho danado para tirar o povo de lá. Eles ficaram lá 400 anos. Nunca ficaram presos. Meus irmãos, quer ver uma prova disso? Que eles não eram escravos? Os companheiros lembram das 7 pragas do Egito? Não existiram. A última praga, a morte dos primogênitos, recordam disso?
Eram 7 ou 9 pragas, hein? Acho que é 7, né? 7. Não há registro em livro egípcio nenhum desse episódio. Imagina, morreu todos os primogênitos. Não ia estar escrito no livro egípcio? Nenhum registro histórico. Tá tudo bem. Jeová mandou que os hebreus matassem um cordeiro imaculado, pegasse o sangue do cordeiro de 1 ano, pintasse o umbral da casa, para quando o anjo da morte passasse, anjo meio limitado, né? Ia saber, ali é um hebreu. Não vão matar o primogênito, não. Ali não é hebreu, vão matar. Meus irmãos, isso quer dizer que eles moravam juntos? Na mesma rua? Tinha casas de hebreu, casas de egípcios, casas de hebreu. Eles eram escravos? Onde estava a senzala? O bairro distante para eles? Não estavam. Estavam juntos. Para Moisés convencer esse povo, retomar o projeto de implantar o monoteísmo, ele trabalhou demais. Porque o povo estava acomodado no Egito. Nunca foram escravos. Aí você podia me perguntar assim, mas por que então? Por que então que Faraó perseguiu o povo hebreu? Por que foi atrás deles no deserto? Meus irmãos, desculpa a palavra, os hebreus saquearam o Egito. Saquearam. Lembram da entrega das tábuas da lei? Moisés subiu no Sinai, recebe as tábuas, desce. O que o povo estava fazendo? Adorando um bezerro de ouro. Não foi isso? Que bezerro é esse? Onde eles fundiram esse bezerro? Lá no deserto? Para fundir o ouro tem que ser 1064 graus Celsius. Eles trouxeram até o Deus do Egito. Por isso que Faraó foi atrás deles. Se alguém quiser ler mais sobre isso, tem um livro do nosso companheiro Ademar Faria Júnior, lá de Linhares e Vitória, algumas contradições bíblicas, vale a pena. Ele detalha historicamente essas questões. Meus irmãos, então olha só, essas alegorias e inserções repetiram-se ao longo de todo o período da formação do pensamento religioso. Ela está em nós. Nós substituímos o diabo pelo obsessor. Não é assim? A culpa é do obsessor. Antes era o diabo. Eu pequei, foi o diabo que me tentou. Meus irmãos, tudo balela. Mas nós trazemos para a realidade, fazemos comparações perigosíssimas que nos mantêm com o temor de Deus. Como é que eu vou amar um Deus que eu tenho medo? Não pode ser assim. Eu tenho que compreender a essência de Deus. Deus é amor e entender que as alegorias foram provisórias, temporárias, para nos ajudar a compreender o que o Espiritismo hoje traz com imensa clareza. Então é preciso, meus irmãos, manter a mente e o coração aberto. Estou falando para espíritas. Porque algumas vezes nós estamos fazendo ligações com o passado, inconscientemente. Não tema mais a Deus. Ele entende o seu momento de fraqueza. Ele entende a sua limitação, não está cobrando, não. Ele entende que seres que serão perfeitos passam por patamares de imperfeição. Não tem problema nenhum ser imperfeito. O problema é se acomodar na imperfeição. Aí sim, né? A gente chama de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não é verdade, meus irmãos. Nós viemos a esse planeta, tivemos uma oportunidade de reencarnatória nova, da nova era, para poder sairmos de onde estamos, com uma fé renovada, entendendo que limitações fazem parte da história e que nós precisamos avançar, com trabalho e esforços. Allan Kardec disse isso no livro A Gênesis, capítulo 17, item 3, quando fala do homem de bem, não é? Item 4, depois do homem de bem, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então é preciso mente e coração abertos para poder rever os conceitos pessoalmente limitadores e crenças que afastam o homem do divino. Precisamos rever nossas crenças com relação, por exemplo, a Deus, Jesus, morte, castigo, pecado, salvação e tantos outros. Foram muitas encarnações, meus irmãos, lendo a cartilha da Bíblia. Foi isso.
verdades que hoje nós temos medo de questionar, tenha coragem de questionar. Traga-as para o raciocínio lógico. Então é preciso buscar no Espiritismo a essência do Evangelho de Jesus. Essa essência que mostra o quanto Deus nos ama, o quanto somos criaturas individuais, imperfeitas, imortais, caminhando para a perfeição moral. Essa mensagem do Cristo que é de acolher e não de nos excluir. A mensagem que é de agregar e não de separar as pessoas. A mensagem que tem que ser vivida na minha família. Não dá para ser mais cristão de boca para fora, só na camiseta, só no boné, só na tatuagem. Temos que ser cristãos no dia a dia, no cotidiano. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa estar atentos para não repetirmos mais os mesmos erros da história. O nosso convite é: investigue, questione, busque na internet, verifique os livros. Seja um daqueles que transformem um conceito em conceito próprio. Porque à medida que eu entendo isso, a minha vida muda. Quando eu entendo que eu sou um espírito imortal em evolução, responsável pelas escolhas que faço, isso muda a minha vida. Eu tenho que pensar duas vezes. Que atitudes tenho tomado? Será que elas estão coerentes com o discurso verbal de que eu sou cristão? Meus irmãos, então, para terminar, capítulo 11, versículo item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer assim: ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender na hierarquia dos mundos. Allan Kardec não é um espírito amigo, né? Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender na hierarquia dos mundos. Meus irmãos, o Espiritismo sozinho vai fazer isso? Não. Vamos desdobrar ali? Aos espíritas está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender. Estamos vendo hoje a transição planetária. A Terra vai ser um mundo de paz, um mundo sem guerra, um mundo onde os canhões, segundo Emmanuel, se transformarão em arados. Um mundo sem fome, um mundo sem miséria. É esse mundo que queremos? É esse mundo que temos construído? Então o convite, meus irmãos, dessa noite é a gente abrir o coração e a mente para tentar não cometer de novo os mesmos erros. E se estamos cometendo, não há problema algum voltar atrás. Na minha infância eu ouvia frases assim: pau que nasce torto, morre torto. Mentira! Nós não somos um pedaço de pau, podemos mudar. Frases tipo assim: nasci na religião dos meus pais, na religião dos meus pais hei de morrer. Não é verdade. Nós podemos mudar, escolher melhor e tentar transformar, dessa vez, de forma assertiva, Jesus em referência pessoal. Vou terminar com referência de Allan Kardec, agora sim, do homem de bem. Só passei 9 minutos, tá vendo? Cumpri a promessa. Kardec diz assim no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem. Mas amanhã ele haverá de procurar ser melhor do que foi hoje. Meu irmão, minha irmã, responda para você. Internauta, responda para você. Esse é o seu propósito? Você tem tentado hoje ser melhor do que ontem? Você tem enxergado quem você foi ontem? Você tem sido honesto? Tem se avaliado? Tem se vigiado? Será que é esse o propósito que nós abraçamos? No mundo espiritual foi. Senão, não éramos espíritas hoje. Relembre o seu compromisso com o mundo invisível. E tente se desdobrar naquele que consegue vencer-se a si próprio a cada dia. E como diz Paulo de Tarso, vencer o bom combate. Então que Jesus, querido e amado, conhecedor das minhas limitações e conflitos pessoais, estenda sobre nós o seu manto de amor e de luz. Nos esclareça a consciência para que efetivamente nós possamos transformar essa encarnação numa encarnação vitoriosa e retornemos à paz espiritual melhores do que aqui chegamos. Muita paz.